Bom, essa é uma manhã muito especial, como eu já lhes disse, né? E ela é uma manhã especial, primeiro porque estamos reunidos aqui na presença do nosso Deus. E toda vez que nós nos reunimos na presença de Deus, é impossível algo não acontecer. É impossível, por mais que não vejamos, por mais que não ouçamos, por mais que os nossos sentidos não deem conta de captar, alguma coisa acontece quando o povo de Deus se reúne. E por excelência, historicamente, isso acontece sobretudo na igreja, ou nas igrejas em geral, com mais ênfase no domingo. Então estamos aqui por conta dessa presença de Deus, felizes por isso. Estamos aqui mais felizes ainda, porque hoje, aqui nessa manhã, sonhos estão sendo realizados. Certo, Flávia? Certo, André? Nessa manhã, nós temos a convicção de que o desejo do coração de dois filhos de Deus, que um dia se encontraram no tempo e no espaço, ou foram encontrados no tempo e no espaço, o coração deles, ao se unir, e os sonhos começarem a crescer, nascer e crescer no coração deles, no coração de vocês, a expectativa veio. E hoje a gente está aqui para realizar algo que é sonho e desejo do coração dos irmãos. É óbvio que o André não está ansioso, é óbvio que o André não me ligou 15 vezes ontem, né, preocupado com o documento, se estava pronto. Eu falei, irmão, relaxa, cara, essa parte é comigo. Não, mas é que pastor sabe como é que é, né? Vai que, falei, cara, acalma um pouquinho, né? E por quê? A expectativa, a ansiedade, o desejo do coração, que hoje aqui, meu irmão, a vontade de Deus está se cumprindo na vida de vocês. Por uma simples razão, como veremos aqui nessa manhã, Deus é fiel. Ele é bom. Deus é bom. Deus não nos livra sempre dos percalços da vida. Deus não nos livra sempre das dores. Pelo contrário, as dores são degraus para o nosso crescimento. Por mais que nós não gostemos dela, não somos masoquistas, mas sabemos que a dor, de alguma forma, ela nos leva além. E eu separei nessa manhã um texto para compartilhar com vocês, mas ao mesmo tempo com a igreja. E foi por isso que, para quem me ligou, eu falei, vai ser culto e vai ter pregação, porque é uma pregação. E por isso que os dois estão sentados também, para quem me conhece também um pouquinho, né? Então, eu separei um texto. Esse texto, ele se encontra no livro do profeta Ageu, tá? Eu acho que a gente não vai ter aqui na projeção, nós não vamos ter na projeção. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler os versos de 1 a 9. Foi o texto que, acredito, Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês e compartilhar com a igreja nessa manhã. Então, olha só, queria pedir que quem não tem Bíblia na mão, celular com Bíblia, tablet com Bíblia, prestasse bastante atenção no texto, porque esse texto tem a ver com a sua vida também. Esse texto é para você também, não é apenas para André e Flávia. Esse texto é para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Olha só o que o texto está nos dizendo. Assim, vou proceder à leitura. No 21º dia do 7º mês, por meio do profeta Ageu, pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, era o nome dele, desse governador, era filho de Seatiel, ao sumo sacerdote Josué, que era filho de Jeozadak, e ao restante do povo. Faça a seguinte pergunta para eles: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho, ó povo da terra. Declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito estará entre vocês,
não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Estou no verso 6. Dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Que o Senhor nos conduza nesse momento na ministração dessa palavra. Queridos, Ageu, ele foi um profeta. Ageu foi, como os estudiosos, intérpretes da Bíblia dizem, linguistas dizem, ele foi um profeta pós-exílico. Como assim? Quem tem estado conosco aqui domingo após domingo, antes das minhas férias, eu estava pregando sobre o profeta Daniel, que foi um profeta que viveu dentro do exílio na Babilônia. O povo de Israel, por desobediência a Deus, pela idolatria, pelos pecados que cometeu, ficou 70 anos dentro de um cativeiro, como os profetas pré-exílicos já haviam anunciado. Só que agora nós estamos num outro momento. E que momento é esse? É um momento em que o povo de Israel já havia voltado para a sua terra depois de 70 anos, como os profetas haviam anunciado. E depois de ter voltado para a sua terra, já haviam construído os muros, já haviam reconstruído a cidade e já haviam reconstruído o templo. Só tem um detalhe. Quando eles olham, o povo de Israel olha para o templo na sua nova versão, digamos assim, construído por Zorobabel, o governador, eles percebem que o templo agora era um templo infinitamente menor e infinitamente inferior no que diz respeito à suntuosidade, à beleza, à riqueza do templo que Salomão havia construído lá atrás. E quando eles olham para aquele templo, o que acontece? Eles ficam frustrados, decepcionados, tristes. Por quê? Porque essa frustração e esse lamento estavam relacionados, por assim dizer, à lembrança que eles tinham de um tempo passado que eles julgavam um tempo de ouro, nobre, maravilhoso, onde tudo para eles era perfeito. Já viu como é que às vezes a gente vive assim? A gente vive num passado idealizado, a gente vive num passado onde, pô, lá eu era feliz. Quando eu tinha aquilo, quando eu morava lá, quando eu possuía aquele carro, quando aqueles amigos estavam comigo, quando eu estava naquele emprego. E a gente perde a capacidade de viver o hoje, porque estamos presos ao passado. Quase, né? Caiu. Eu sempre faço isso, não se preocupem. E aí o que estava acontecendo aqui é o que tantas vezes acontece com a gente. A gente fica tão preso ao passado, tão preso aos tempos áureos da nossa concepção, pelo menos, que a gente vai perdendo a capacidade de curtir, de viver o momento que Deus está proporcionando para a gente. E Ageu, vendo isso, vendo aquela frustração, vendo aquela decepção, vendo aquele sorriso amarelo nos lábios, no rosto, percebendo aquela coisa do tipo, é legal, né? Deus é bom, né? Olha, Deus é bom, Deus deu um templo. Mas Ageu sabia, até por conta das reclamações estampado no rosto, como estava de cada um deles, que o coração deles estava no passado, que o coração deles estava pegado ao tempo anterior. E aí o profeta, ele vai lembrar aos seus irmãos, aos seus compatriotas, aos seus
digamos assim, aqueles que eles tinham cuidado de pastorear, a responsabilidade de pastorear, ele vai lembrar aquelas pessoas algumas coisas, que é o que eu queria compartilhar com vocês dois nessa manhã, mas ao mesmo tempo compartilhar com toda a igreja. Primeira coisa que o profeta estava lembrando ali, era que o Deus deles era o Senhor dos Exércitos. Não sei se vocês prestaram atenção no texto, mas a expressão Jeová Tsebaô, que é a expressão do original, aparece diversas vezes no texto de Ageu, capítulo 2, do verso de 1 a 9. Jeová Tsebaô é a expressão no original que significa o Deus dos exércitos de Israel. E esse nome por si só, toda vez que Israel ia para uma batalha, e esse nome, o Deus dos exércitos, Jeová Tsebaô, ia na frente, os inimigos já tremiam só de saber que Israel tinha um general. E esse general não era humano, esse general era o Deus, Criador dos céus e da terra. E a primeira coisa, Flávia e André e Flávia, eu quero deixar para vocês nessa manhã, é que vocês hoje começam a formar um lar, por assim dizer, e essa verdade vocês precisam levar para a vida de vocês. O Deus que é o Senhor e governador da história, o Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos, é quem peleja por vocês. Eu conheço um pouquinho da história de vocês, eu sei um pouquinho dos dramas, dos medos, das alegrias, mas eu queria muito que hoje vocês saíssem daqui com a certeza de que Jeová Tsebaô é quem está na frente da vida de vocês, é quem governa a vida de vocês. Em última análise, vocês não precisam, preste atenção no que eu vou dizer, de um chefe, da garantia de um plano de saúde, da garantia que homens possam dar, embora tudo isso sejam coisas legítimas e a gente busque mesmo, mas eu queria que vocês se lembrassem, tivessem firme no coração de vocês que a única coisa que não pode faltar na vida de vocês em absoluto é a presença de Jeová Tsebaô, o Deus dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos celestiais, o Deus que tudo governa, que tudo sabe, que tem a história na palma das mãos. Esse Deus governa a vida de vocês. Como é bom, como tranquiliza a alma, como dá paz ao coração, a gente saber que Deus tudo governa, tudo controla, tudo sabe, e que quando Ele está na frente da nossa vida, não tem como dar errado. Eu vou repetir. Quando Deus vai na frente, não tem como dar errado. Segunda coisa que o profeta lembra aqueles irmãos, e nos lembra também nessa manhã, é que eles não podiam cometer o mesmo equívoco de outrora. Eles não poderiam cometer o equívoco de condicionar a glória de Deus à beleza e suntuosidade do templo passado. Olha o que estava acontecendo aqui. Isso aqui é muito interessante, porque nós vivemos numa sociedade que funciona a partir de estímulos, sobretudo os visuais, não é verdade? A gente valoriza o que é belo, a gente valoriza o que é forte. Estamos vivendo tempos de Olimpíadas, acabei de dizer, vejam o público das Olimpíadas, recorde, arenas lotadas. Vejam agora o público das Paralimpíadas, sobrando ingressos. O organizador das Paralimpíadas estava dizendo que talvez há riscos de algumas delegações não conseguirem vir ao Brasil por falta de verba, porque não estão vendendo, os ingressos não estão sendo vendidos, não há interesse. Sabe por quê? Porque nós somos assim, nós nos interessamos pelo forte e pelo belo, nós nos interessamos por aquilo que é atraente, nós repudiamos o feio. Sabe a única coisa feia que a gente gosta de ver? Acidente, já viu?
O Badu dizia estética da tragédia. Tem um acidente do outro lado da via. O trânsito do lado de cá todinho para, porque todo mundo quer ver o sangue no chão. É a única coisa que chama atenção. E a gente é assim. Mas em geral, a rigor, o feio, o fraco, isso não nos chama atenção. Isso não nos atrai. Nós somos guiados por instintos, por estímulos. E os estímulos visuais são muito fortes. Já era naquele tempo e continua sendo ainda hoje. Então, numa sociedade que funciona por estímulos, sobretudo os visuais, nós tendemos a valorizar o belo, o forte. A gente tende a valorizar as grandes catedrais. Ah, essa igreja é abençoada. Olha os seus vitrais. Olha os seus bancos. Olha a sua estrutura. Ah, essa casa é boa. Olha a garagem. Olha os móveis. Olha os quadros. Olha o tamanho dessa sala. E a gente julga a qualidade das coisas a partir daquilo que os nossos olhos veem. Então, numa sociedade que funciona a partir de estímulos, sobretudo os visuais, a gente faz isso, Flávia. A gente faz isso, André. A sociedade trabalha assim. Agora, deixa eu lembrar a vocês algumas coisas. Nós não precisamos de catedrais para termos a glória de Deus. Nós não precisamos de igrejas suntuosas para termos a glória de Deus. Nós não precisamos de mansões para termos lares. Eu já fiz casamento de gente que construiu uma casa belíssima, que contratou o decorador para que essa casa fosse maravilhosa. E a casa ficou maravilhosa, mas ali não se constituiu um lar. Teve casa, mas não teve lar. Então não precisamos de catedrais para termos a glória de Deus, não precisamos de mansões para termos um lar, e não precisamos de pessoas perfeitas do nosso lado para sermos felizes. A gente precisa acabar com essa idealização. O dia que eu encontrar a pessoa perfeita, a pessoa certa, eu vou ser feliz. Deus trabalha com uma lógica completamente diferente ou inversa, muitas vezes, da nossa. Deus pega alguém tão frágil como nós, ou quanto nós, tão cheio de defeitos como nós temos os nossos defeitos, e sabe o que é maravilhoso saber e lembrar? É que é no meio da imperfeição que Deus vai agindo, vai transformando, vai lapidando. E não lapida o outro, lapida os dois, lapida o casal. Então, hoje, vocês que oficialmente estão aqui constituindo, começando a constituição de um lar, é muito importante vocês lembrarem que muito mais importante do que ter a perfeição no outro, do outro lado, é saber que existe um Deus que trabalha nos imperfeitos. Mas imperfeitos, humildes, que se veem como tal ou como tais, e que não querem continuar na imperfeição, e se colocam à disposição de Deus para Deus fazer a obra que Ele quer fazer. Deus não precisa, ou nós não precisamos de catedrais para termos a glória de Deus, não precisamos de mansões para termos um lar, e não precisamos de pessoas perfeitas do nosso lado para sermos felizes. Olha só o que o texto vai dizer nos versos 4 e 5. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Coragem ao trabalho. Casamento dá trabalho, viu? Casamento dá trabalho. Ao trabalho. Ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês. Declara o Senhor dos exércitos, Jeová de Sebaô. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês. Guardem isso nessa manhã. E o texto termina no verso 5. Não tenham medo.
Se o Espírito de Deus estiver, como eu sei que está, na vida de vocês, no lar de vocês, por mais simples que seja, isso é tudo que vocês precisam ser felizes. Presença de Deus, o Espírito de Deus na vida de vocês. O segredo de uma igreja abençoada, o segredo de uma família abençoada é o Espírito de Deus em nós. Se você, Flávia, e você, André, forem para esse casamento, com esse desejo transformado em oração e transformado em atitude, eu não abro mão da presença de Deus. Eu não abro mão da presença de Jeová Tsissebaô, o Deus dos exércitos. Eu não abro mão do Espírito de Deus na nossa relação, no nosso lar, na nossa família. Queridos, vocês vão construir um lar verdadeiro para a glória de Deus, que vai ser fonte de bênção para a vida de vocês, vai ser porto seguro para vocês e testemunho para os de fora. Coragem! Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor, porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Que coisa maravilhosa. Vocês hoje receberem aqui a bênção de Deus através da minha vida, um pastor constituído para isso, saírem daqui desejosos de formarem um lar para a glória de Deus. Tem muita gente hoje casando, e como tem, por convenção social, para dar satisfação para a sociedade. Eu vi um pregador dizendo esses dias, as solteiras e solteiros não me batam pelo que eu vou dizer aqui agora, mas ele diz o seguinte: a gente vive uma sociedade que as pessoas buscam casar, tem que casar, tem que casar, tem que casar, muito mais pela imposição da sociedade. Muito mais porque existe uma sociedade por trás que cobra. Mas vem cá, você não casou ainda? Quantos anos você tem? Você é solteira? É solteiro? Não casou? E esse pregador falava da bênção daquilo que nós vamos chamar de celibato aqui agora, mas que na verdade é a decisão de viver para Deus. Como o apóstolo Paulo mesmo disse. Tem gente que encontrou a felicidade sozinho, sem um parceiro, sem um cônjuge. Consequentemente, sem problemas, né? Também, né? Sem encheções, né? Mas esse é outro detalhe. Mas encontrou alegria, felicidade, prazer em Deus e servir a Deus, dedicar sua vida para Deus. Agora, quando a gente tem a convicção de que o objetivo nosso é a glória de Deus, porque Paulo já disse isso, como eu já disse nessa manhã, é a glória de Deus que tem que ser buscada, tudo se faz diferente. Então, olha só, André e Flávia, que vocês essa manhã estejam casando em primeiro lugar para a glória de Deus. Que esse casamento comece com um desejo principal, primeiro, de ser para a glória de Deus. Porque se não for para a glória de Deus, se for para a glória de vocês, começa mal. Em tempos olímpicos, né? Estava em casa ontem vendo lá as Olimpíadas, lá a medalha de ouro do Brasil, tão sonhada do futebol e aguardada. Aí alguns atletas cristãos, o goleiro da seleção é cristão, né? E não foi o Tino Marcos, foi outro repórter lá, perguntou para ele, falava para ele o seguinte, falava sobre a medalha, e ele falou assim, bom, o acaso quis que fosse assim, né? Chegasse a essa decisão com a Alemanha e você deferisse o pênalti. Eu disse, não, o acaso não. Deus quis que fosse assim. E ele disse assim, e eu falei para o Neymar, Deus está dando para você a segunda chance. Deus está te dando a segunda oportunidade. E depois o próprio Neymar, ele sai com aquela faixa que ele já não usava há muito tempo, 100% Jesus, e vai para o pódio. E o goleiro do Brasil, ele pega o Neymar, depois ele ajoelha o Neymar, e ele faz uma oração com ele ali. Estou dizendo tudo isso porque ele falou uma coisa interessante de tentar reproduzir as palavras.
O ouro veio para nós, mas a glória é para Deus. Ele falou em cadeia nacional, para a Rede Globo, para todo mundo ouvir. A honra é de Deus, a glória é de Deus. O ouro é nosso, mas a glória é de Deus. Coisa linda! Então, a felicidade é para vocês. O casamento é para a felicidade de um homem e de uma mulher. É para vocês viverem o melhor dele. É para vocês desfrutarem o máximo dele. Mas tem que ser vivido para a glória de Deus. É fácil? Não é fácil. Muitas vezes é muito difícil. Mas vale a pena. Apesar das lutas, vale a pena. Então, o segredo de uma igreja abençoada, o segredo de uma família abençoada, é a presença de Deus, é Deus entronizado nessa família, nesse casamento. E não nos esqueçamos, Deus é simples. André, Deus é simples. Flávia, Deus é simples. Deus ama a simplicidade. É por isso que Deus não estava preocupado com o templo. Deus não estava preocupado com a suntuosidade da reconstrução daquele templo. Olha o que deu. Tamanha suntuosidade do templo de Salomão. Levou a idolatria, levou a arrogância, levou a caminhos tortuosos do povo de Israel. Irmãos, Deus é simples. Deus ama a simplicidade. Deus não é medíocre. Deus não é medíocre. Deus busca a excelência. Deus não é medíocre. Mas Deus ama a simplicidade. É por isso que a gente não precisa ficar preocupado com aquele ideal de vida para vivermos aquilo que Deus quer para nós. Ah, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Eu olhei para trás, né? No início dessa mensagem. Agora eu estou olhando para frente. É idealização para frente. Quando eu tiver meu carro, quando eu tiver minha casa, quando eu resolver esse problema, o tempo está passando. A vida está passando. Estava reparando esses dias, estava fazendo barba. A pele não é mais durinha não, gente. Quando eu passei o negócio ficou, opa, não foi, grudou. Está com algum problema? Não, é que a pele, ó, aqui, ó, já perdeu aqui, ó, sabe aquela rigidez? Perdeu 45 anos, ó, ficando aqui, fazer plástica aqui agora, que assim, né? Perde. É pó. Passa. Tô brincando não, entrei em crise, gente. Quando eu passei, eu uso o elétrico, quando eu passei, grudou. Eu falei, opa, parecia aquela propaganda do cara que desce no turbo-água e fica grudado, né? Eu falei, foi, juventude foi. E você vai continuar esperando o quê? Você vai continuar idealizando o momento ideal. Sai! Vai atrás! Faz o que você sabe que você tem que fazer. Olha para esse casal. Já viviam juntos. Ih, não podia falar, estou brincando, todo mundo sabe. Já viviam juntos. Mas se encontram com Deus. André é batizado, tem um chamado pastoral no coração, um desejo forte, entendeu que precisa acertar a vida, deixar para depois nada. Não tem dinheiro para casar, a gente resolve, a gente dá um jeito aqui. Ah, mas não tem, a gente vai dar um jeito. Rafael falou, pastor, tá difícil, não estou conseguindo aqui resolver as coisas, não vamos fazer só a benção. Eu falei, não foi? Vai fazer, vamos resolver. E Deus resolve, dá o jeito dele. Quando eu casei, eu tinha a cama, claro, né? Tinha que ter a cama, né? Tinha a cama, sem cama não rola, né? Tinha a cama, a geladeira de segunda mão e 2 cadeiras de plástico assim, ó, na sala. Cadê a Cris? Não foi? 2 cadeiras de plástico na sala. Por isso que hoje ela fica arrumando cadeira, tudo dela de cadeira, né? Tudo começou há um tempo atrás, com 2 cadeiras que ela arrumava na sala direitinho ali, milimetricamente. Não esquece nem das suas aqui, ó, né? E foi, gente, foi. Estamos casados aí, até perdi a conta, 15, 14 anos. 2 filhas maravilhosas, lindas, saudáveis. Ministério. Deus fez tudo. Sai do lugar. Você pode estar travando o agir de Deus.
E se você estiver travando o agir de Deus, você não está no centro da vontade dEle. E se você não está no centro da vontade dEle, você sofre as consequências disso. Deus continua te amando, Deus não vai te jogar no forno do inferno, mas você deixa de viver plenitude de vida. Deixa eu caminhar. Deus é simples, Deus ama a simplicidade, Ele não é medíocre, e Deus não precisa de nós para nada. Eu acho tão bonito, tem um texto no segundo livro de Samuel, segundo Samuel, eu vou ler, permita-me ler esse texto. Por quê? Porque Davi, ele quis construir um templo maravilhoso para Deus, que foi o templo de Salomão, que o Salomão construiu. Mas olha só o que Deus falou para Davi, quando ele intentou construir esse templo maravilhoso para Deus. E a desculpa de Davi é a seguinte: olha, eu sou rei, eu tenho um palácio, como que Deus vai morar numa barraquinha, numa tendinha? Gente, Deus adora tendinha, Deus adora puxadinho. Grava isso, tá bom? Olha só o que eu vou te dizer agora, o texto bíblico vai dizer. E naquela mesma noite que Davi sonhou, idealizou, naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã, o profeta: vá dizer a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra. Não falei que Deus gostava de tenda? Vocês viram? De puxadinho aqui, ó. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava de rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início. Sabe o que Deus está falando para Davi por meio de Natã, do profeta? Eu não preciso de você, Davi, para nada. Eu conheço Davi, quando você ainda era um pastorzinho de nada. Você estava lá atrás das ovelhas, sujo, talvez se coçando pelos carrapatos e pulgas das ovelhas. Talvez totalmente sujo, e onde ninguém te notava. Mas eu já te conhecia lá naquela condição. E eu não estou pedindo para você construir nada para mim. Sabe por quê, Davi? Porque eu moro em todo lugar. A terra e os céus me pertencem. O que Deus estava dizendo para Davi por meio de Natã? Você está muito preocupado em construir palácios e templos, mas eu amo a simplicidade. André e Flávia, eu conheço a casa de vocês, casa bonita, arrumadinha, tudo organizado. Não é uma mansão. Vocês não precisam de uma mansão. Vocês não precisam de móveis maravilhosos. O que vocês precisam é de um lugar onde Deus reine, onde Deus habita, onde Deus faça diferença na vida de vocês e através da vida de vocês. Se tiver um coração aberto, disposto para Deus trabalhar e agir, acabou. Parte para a galera, como se diz, né? Vai para a galera. Deixa eu trazer uma última verdade para vocês aqui. Lembrança que o Ageu traz para o povo. E essa para mim é fantástica. Eu acho que tem a ver com a vida de vocês, talvez com a vida de todos nós que estamos aqui. Tem a ver com a minha vida, isso aqui. Queridos, Ageu está lembrando aquele povo de que quando falhamos, ou mesmo quando os outros falham conosco, e nossos castelos desmoronam, nós podemos descansar na seguinte promessa: farei tremer todas as nações, as quais tirarão
as quais trarão, para cá os seus tesouros. E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu sei que vocês dois estão reconstruindo a vida. Eu sei que vocês dois passaram por muitos lugares, por muitas coisas, né? Lembrei agora, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui, né? Percorri milhares e milhas antes de... Aí continua a música. Como muitos que estão aqui, vocês percorreram muito. E talvez possa acontecer com vocês, ter acontecido o que aconteceu comigo, quando a minha irmã Denise, cadê Denise? Estava aí, cadê Denise? Tá aí? Não, estava tá ali, né? Quando a minha irmã Denise me acolheu na casa dela, quando eu ainda era um seminarista, não tinha nada, um dia eu olhei para o teto, falei assim, eu tenho um Fusca marrom enguiçado, e eu tenho uma TV e um som, e a minha irmã que me abrigou na casa dela. Isso foi em 2000 aproximadamente. E eu cheguei a pensar que na minha vida nunca nada daria certo. Só que aí eu me deparo com esse texto, que me mostra, que nos mostra que quando Deus está na nossa vida, Ele é o maior especialista em reconstruir a nossa história. Hoje, Deus está reconstruindo a sua história, Flávia. E Deus está reconstruindo a sua história, André. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A casa, o templo não era tão grande, não era tão bonito, mas aquilo não era o mais importante. O mais importante, repito, friso nessa manhã, era e é a presença de Deus, Jeová de Sebaô, o Deus dos Exércitos. Esse texto é tão lindo, me encontrei com ele para trazer para vocês, porque ele fala de presença de Deus, de glória de Deus, e fala de obediência. Sabe por quê? Porque não tem como você desfrutar do melhor de Deus sem obediência. E eu digo isso porque aqui hoje eu sei que vocês estão por obediência a Deus. Eu sei que vocês estão aqui hoje porque vocês conhecem a palavra de Deus e sabem que um homem e uma mulher, para viverem juntos, tem que estar casado. Que não pode ser de qualquer jeito. A coisa mais fácil que tem é juntar. Eu acho que eu falei isso aqui no casamento que eu fiz aqui na igreja quinta-feira. A coisa mais fácil do mundo é juntar. Você juntou. Não deu certo, desjuntou. Você levou a sua escova de dente para a casa do outro. Não deu certo, separa. Não tem papel, não tem nada. Está tudo livre. Está ali, né? Sondando o terreno. É a coisa mais fácil. Mas essa não é a vontade de Deus e vocês entenderam isso. Então vocês estão aqui porque vocês se amam. Vocês estão aqui porque vocês querem cumprir todo o ideal de Deus para a vida de vocês em obediência à palavra dele. Isso é fantástico. Eu estou feliz porque eu tenho visto esse movimento na vida de algumas pessoas da igreja, consertando a vida. Jovens que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês, me permitam. Não ultrapassem o sinal. Vivam a bênção e o privilégio de se guardarem para esse momento tão maravilhoso que é o casamento. Eu não tive esse privilégio, porque não quis. Eu avancei. Deus me fulminou? Não. Mas eu sei que eu pequei. Eu sei que eu errei. E hoje eu carrego no coração aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter sido só da minha esposa. Poderia ter sido só dela. Poderia ter vivido esse ideal de Deus. Não aconteceu. Então, guarde-se. A gente vive numa sociedade onde cada vez mais é normal uma menina de 12, 13 anos ter relação sexual. Cada vez mais é normal uma menina adolescente ter a sua primeira experiência sexual. E, via de regra, pesquisas mostram que é traumática essa experiência. Via de regra, é traumática. Ou pelo menos, não é da forma como poderia ser.
E vocês estão aqui por obediência a Deus. E a promessa para isso tudo, para aqueles que buscam a Deus, esperam em Deus e andam com Deus, é a paz. É a promessa que vem no texto bíblico, dizendo, Deus Senhor falando, eu darei a minha paz, a shalom. Shalom é muito mais do que paz original. A shalom envolve um estado de vida pleno. Tem a ver com plenitude de vida. Tentar resumir aqui, são todas as coisas nos seus devidos lugares. É isso que significa a palavra shalom, né? No seu original, que é a palavra traduzida pela palavra paz. A glória da segunda casa foi sim maior do que a da primeira, por uma razão muito simples. Esse templo, que foi construído por Zorobabel, ou reconstruído por Zorobabel, foi o templo em que o nosso Senhor e Salvador transitou por ele. Quando o profeta fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque na primeira casa havia sacrifício de animais, sacerdote sacrificando, sumo sacerdote, rituais que simbolizavam, representavam algo muito maior que viria, que era Jesus. Mas esse templo reconstruído por Zorobabel foi o templo em que o nosso Senhor colocou os seus pés e a sua glória andou, passeou por aquele templo. Olha o que Lucas capítulo 2, versos 46 e 47 vai dizer. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres. Jesus era um menino ainda, ouvindo-os e trazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. A glória da segunda casa, Jesus, presente naquele templo, construído séculos antes por Zorobabel. Termino essa mensagem nessa manhã, para passarmos para o segundo momento, que é selar a união de vocês, dizendo que tudo que vocês precisam é de Jesus passeando na casa de vocês. A glória de Deus hoje, ela se manifesta através do seu Filho Jesus. Se Jesus estiver na casa de vocês, essa casa se transforma de fato em lar. Tudo que precisamos para um lar verdadeiro é de Jesus na nossa vida. Não costumo fazer isso, quebrando mais uma vez alguns protocolos, né? Eu não conheço todos que estão aqui. E aqui eu não queria falar de religião. Eu queria falar de Jesus. Se você não abriu a porta do seu coração para Jesus, faça isso hoje. Eu disse aqui quinta-feira também no casamento que se o seu casamento é bom e você se orgulha disso, saiba que se Jesus entrar na tua vida, ele vai ficar ainda melhor. Se você está infeliz, se o seu casamento está por um fio, a glória da segunda casa pode ser maior do que a da primeira. E eu não estou falando de ruptura, término, divórcio. Eu estou falando de reconstrução. Eu estou falando de restauração. Eu estou falando de encontro com Jesus, entregar a vida para Ele, para que Ele possa agir da forma que Ele sabe fazer. Aliás, é a melhor pessoa para agir na nossa vida e no nosso casamento é o próprio Senhor Jesus. Jesus certa vez foi chamado para um casamento, onde realizou o seu primeiro milagre. O vinho acaba. Tem vinho aí, né? No casamento? Tem vinho? Muito vinho? Não. Aquele casamento tinha muito vinho. Ah, mas era vinho sem álcool. Balela. História. Tinha muito vinho naquele casamento. Tinha muita gente também, né? E o vinho acaba. E aí, acabar o vinho numa cerimônia de casamento era uma tragédia naquele contexto. E Jesus estava no casamento. Olha que significativo. Jesus estava no casamento. E o texto diz que Jesus pega as talhas, os vasos que eram para purificação cerimonial, e Jesus manda encher de água. Eles enchem aqueles vasos de água. E Jesus transforma aquela água em vinho. Vinho é sinônimo de alegria. Vinho é sinônimo de felicidade.
Moral da história: quando Jesus está no casamento, a alegria pode até acabar, mas Jesus restaura. O prazer pode até acabar, mas Jesus restaura. Se Jesus não está no teu casamento, convide Ele hoje para estar. Mas não tem como Jesus estar no teu casamento se Ele não estiver na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor hoje. Confia nele e o mais Ele fará. Pastor, como é que eu faço? No teu coração, você não tem que levantar a mão, falar para mim, vir à frente, não. Fala no seu coração: Jesus, eu te entrego hoje o meu coração. Eu decido não confiar mais nos exércitos meus próprios, pessoais, nas minhas competências e habilidades. Eu decido confiar a partir de hoje em Jeová de Sebaó, o Deus dos exércitos. Eu decido hoje confiar no Senhor como Deus da minha vida. Eu te entrego o meu coração. Eu confesso que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Fale isso para Ele agora, no seu lugar, no seu coração, e você vai ver como isso vai fazer diferença na sua vida. Amém, queridos? Queria convidar a gente vai selar esse momento. A gente vai selar. Esperar um pouco aqui, mas